Bom dia. Bom dia, Tatiana. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo. Queria agradecer a audiência, assim, a gentileza de vocês de estar investindo esse tempo para a gente escutar um pouquinho de uma pessoa tão especial, alguns temas que são tão importantes, especialmente hoje. Primeiro, deixa eu me apresentar, eu sou o Sidney Fratini, eu sou consultor da iTalent já há mais de 2 décadas, eu sou instrutor das metodologias comportamentais. A iTalent é uma empresa que já tem mais de 3 décadas de existência, e o propósito dela é alavancar pessoas e organizações através do comportamento. Como eu já tenho algum tempo dentro da organização, né, há alguns anos eu tive a honra, o prazer e, assim, o imenso privilégio de ser instrutor da Tatiana num dos workshops que a gente fez. E desde então eu tenho aprendido com ela, porque a gente tem desenvolvido uma parceria fantástica, e eu só tenho palavras de admiração para a Tatiana, que se tornou também, além de uma grande parceira entre a iTalent e a AG Rio, uma pessoa, assim, de uma qualidade humana fantástica, né? Eu não posso economizar palavras para dizer a respeito da Tatiana. A Tatiana Xerez, ela é superintendente de pessoas, administração e comunicação integrada na Agência Fomentadora do Rio, a AG Rio. E ela também é coordenadora de RH da Associação Brasileira de Desenvolvimento. Ela tem um currículo fantástico, ela tem uma formação acadêmica invejável, mas, sobretudo, ela tem um trabalho fantástico na AG Rio, que nós tivemos a oportunidade de testemunhar e participar de alguns momentos, né? E eu estou até emocionado e intimidado perante a Tatiana, porque me incumbiram de hoje falar com ela sobre algumas questões, sobre um tema geral, assim, gestão de talentos em empresas públicas. Nós vamos falar de felicidade, engajamento, produtividade no trabalho, vamos falar da importância do desenvolvimento de lideranças, vamos falar do que é essa questão de gestão humanizada, que hoje em dia é tão premente nas organizações, e, por fim, também vamos falar da gestão no setor público, e ninguém melhor que a Tatiana para nos contar um pouquinho da experiência dela e de como praticar tudo isso, né? Tatiana, é um prazer imenso ter você aqui, ainda que virtualmente, né? A gente não pode se encontrar fisicamente, como já fizemos, mas muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade e por compartilhar com a gente toda essa sabedoria, toda essa experiência que você tem, e eu vi, assim, de cátedra. Eu fui testemunha ocular da história sua em todo esse tempo. Muito obrigado. É verdade. Sidney, agora que você encheu minha bola, agora eu estou pressionada. Agora a gente vai ter que dar um show aí para nossa audiência. Você vai dar, com certeza. Não podemos fazer menos que um espetáculo agora. Exatamente. Mas eu já falei muito isso com você, a recíproca é verdadeira, então a admiração é mútua. Considero você uma grande referência, né? Já falei isso muitas vezes na gestão humanizada de pessoas. Acho que o relacionamento da AG Rio, né, e o meu, consequentemente, com a iTalent, né, e com você, né, por meio dessa parceria, foi um divisor de águas, né, assim, na nossa estratégia de gestão de pessoas, né, e está mudando bastante, né, a vida das pessoas, né? Então, eu acompanho de perto o trabalho da iTalent e desde que a gente começou a estar mais próximo, trabalhar em parceria,
tem sido um ganha-ganha, né? Eu acho. Tem sido Com uma certeza, parceria muito, muito produtiva, né? com Então, certeza. quero te agradecer também por essa oportunidade. A gente já tem comentado, falado sobre a gente fazer esse bate-papo, né, há um tempo, né? E, enfim, a gente teve a pandemia e acabamos, né, adiando, acabou acontecendo agora, no final do ano, depois de um ano super, super conturbado, mas que acaba também, de alguma forma, proporcionando aprendizado, né? Então, eu acho que é muito isso que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar de pessoas, fundamentalmente, né? E, espero que seja muito legal. Tá aberto aí para interação, né? Quem quiser comentar, quem quiser falar, vai ter uma mediação. A gente está lendo, tá, os comentários. Quem quiser pontuar alguma coisa também, né? No meio do nosso bate-papo, fica à vontade. A ideia é a gente trocar ideia mesmo, conversar, né? Enriquecer, aprender, né? O tempo todo. E, vamos começar, né? Perfeito. Bom, a admiração nossa é mútua e isso facilita muito as coisas, porque você entende muito dessa questão toda de humanização na gestão de pessoas, com a tua longa experiência. Eu vou começar a propor alguns temas aqui, né? E eu queria que você se desenvolvesse. Essa nossa conversa vai ter aproximadamente 1 hora, um pouco mais, um pouco menos, 1 hora mais ou menos, mas antes de terminar, uns 15, 20 minutos antes, eu vou abrir para as perguntas e os nossos mediadores, agradeço a equipe que está nos apoiando, a Bárbara Werneck, o Leandro Caldarelli, a Daniele, todos, e o pessoal também da AG Rio que está nos apoiando, né, e assistindo essa live. Tatiana, para começar, deixa eu tocar num assunto que tem sido muito levantado, principalmente nessa época de pandemia, né? A pandemia mudou a vida das pessoas. Como é que você relaciona felicidade, engajamento e produtividade no trabalho, especialmente num momento como esse que nós estamos vivendo? O que é felicidade realmente? O que é possível essa felicidade? Como é que a gente maneja isso para os nossos colaboradores? Qual que é a tua experiência nisso? Essa pergunta, se você souber responder, eu estou pagando preço alto para ter a resposta. Tá? Mas eu acho que vou dar um passo atrás, Sidney, para a gente chegar nesse ponto, tá? Da felicidade, da satisfação no trabalho, né? Que é tão fundamental e parece ser, né, um ponto nevrálgico, né, para todo mundo, independente de ser uma empresa pública, um órgão público ou uma empresa privada, né? Eu acho que é uma busca constante, né? Que todo mundo busca essa resposta, essa forma de fazer, né? Como é que a gente equilibra isso, né? Então, e aí, queria que você me ajudasse, porque nesse aspecto conceitual, né, principalmente você é uma referência, um patrimônio, como eu falei, né, para a gente tentar definir, ou pelo menos alinhar, né, o que vem a ser talento, né, porque a gente se propõe a falar de gestão de talentos, né, nesse caso de hoje, né, nessa live em uma empresa pública. Mas eu acho que, às vezes, a definição de talento fica um pouco indefinida, né? Então, o que é talento? Né? Alguma coisa que algumas pessoas têm, outras não têm, né? Ou alguma coisa que a gente nasce predestinado, é uma coisa inata, enfim. O que é talento, né? E eu entendo o talento como uma força, né? Eu acredito que todos têm talentos, né? E o talento ele é composto, né? E como força, ele precisa ser conhecido, né? Para que ele seja potencializado e para que ele seja aplicado, né? Então, assim, fazendo uma analogia com a força física, né? Que eu acho que é uma analogia que todo mundo consegue fazer de forma fácil, né? De forma simples mentalmente. Então, se você não estimula, não faz exercício físico, né? Você não potencializa a sua força, né? E se você não usa bem, né, a força que você trabalhou para ter, né? Ela pode se tornar uma fraqueza, né?
uma fraqueza, um passivo, né? Enfim. Então, eu costumo, né, entender e penso o talento como uma força, né? E aí queria trocar uma ideia com você sobre isso, assim, como é que você vê essa questão do talento, né? Eu entendo dessa forma, né, como uma força que precisa ser primeiramente conhecida, né? Eu acredito que todos têm, né, um talento. E para que ela seja potencializada, né? Para que essa força seja potencializada e, de fato, trabalhe a favor, né? Tanto da pessoa e tanto da comunidade em que ela está inserida, seja uma empresa, né? Seja, enfim, qualquer coisa, um bairro, né? Uma família, enfim. Né? Tatiana, na verdade, quando a gente fala talento, né, a gente tem uma concepção assim de talentos inimagináveis, como o de Mozart, que compunha as sinfonias aos 4 anos de idade, né? Ou como expoentes das artes, das letras, da música, de todos os campos, assim, que são pessoas geniais. Nós não estamos falando aqui de genialidade, porque, claro que esses são exceções. Mas eu concordo plenamente com você que o talento é uma força que todo mundo traz dentro de si. Eu acredito que o talento, na verdade, todo mundo tem. Talento para alguma coisa. Talento a gente conceitua como não apenas a aptidão, a habilidade, porque às vezes essa habilidade ela não está desenvolvida, não está treinada, mas o talento, ele é uma predisposição através do desenvolvimento de oferecer muito prazer para quem desenvolve aquela atividade. Então, algumas pessoas têm muito talento para gerenciar, algumas pessoas têm muito talento para planejar, algumas pessoas têm muito talento para se comunicar, e não é uma questão só de formação acadêmica e de aquisição de conhecimentos, mas principalmente do DNA comportamental que as pessoas já trazem dentro de si e que muitas vezes não descobrem, como você mesmo disse agora há pouco, né? A gente precisa descobrir os talentos para poder gerenciar os talentos. E gerenciar não significa dar uma de chefe, mas explorar, no bom sentido do termo, o potencial, o talento de cada pessoa para que ela desabroche, para que ela seja mais feliz. Aí a gente está vinculando com o tema da felicidade. Quanto mais a pessoa exerce o seu talento, mais a pessoa tende a ser feliz. E aí não vamos dizer que felicidade assim é o nirvana completo, é o ponto de chegada. Ele é uma maneira da gente percorrer uma estrada. A felicidade é um processo. A felicidade é uma atitude interior que cada um tem para desenvolver a sua potencialidade. Problemas todos nós temos, especialmente nesse momento agora aqui, né? Mas, na verdade, o talento é isso, é a predisposição da gente fazer aquilo que a gente gosta, a gente fazer aquilo que a gente nasceu para fazer ou que decidiu fazer depois. É mais ou menos isso que eu entendo como o talento, que concorda com você. Agora, eu queria colocar uma outra questão aqui, né? Como é que a gente pode desenvolver liderança? Como é que a gente pode desenvolver liderança para que elas reconheçam e para que elas efetivamente utilizem o talento das pessoas, dos colaboradores, tanto para fazê-los mais felizes, como também para que a empresa seja mais produtiva? O que você acha disso? Como é que a gente... A Tatiana, pessoal, ela é a responsável pelo Plano Estratégico de Gestão de Pessoas 2018-2022 da AGIL. Então, ela tem uma concepção estratégica muito apurada do que é utilizar o talento dos colaboradores. Fala um pouco sobre isso, Tatiana. Sidney, desculpa aí, pessoal, eu caí aqui. Problemas, questões do home office, né? Problemas técnicos que a gente enfrenta no home office. Mas não seria diferente se fosse ao vivo, né? Teria algum problema de microfone,
de Exatamente. PowerPoint, sei lá. Com certeza. Mas vamos lá, Sidney. A gente Você quer que eu estava. repita um pouquinho Quando eu caí, você estava falando da questão do talento? diferenciando, né? A genialidade. E aí você comentou, né, que cada um tem um talento a ser explorado, né? E falando da minha experiência, né, com gestão de talentos na AG Rio, né? É muito comum a gente notar, né, que alguma pessoa está ali com alguma capacidade, alguma habilidade, né, alguma competência inexplorada ou desconhecida, né, e a gente tem mais dificuldade de explorar, né, as potencialidades daquela pessoa, daquele colaborador de forma plena, né? Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho de como é que a gente costuma trabalhar, né? Porque assim, aí tudo bem, a gente definiu aqui talento como uma força, né? A gente falou, mas tá bom, e aí, como é que faz, né? Como é que a gente então consegue conhecer, né, o talento de uma pessoa? E como é que a gente consegue potencializar para que ele trabalhe a favor, né? Para que a pessoa consiga explorar aquilo e aquilo trabalhe a favor dos objetivos, né? Tanto do indivíduo quanto da realidade que ele está inserido, né? Da empresa nesse caso, né? E aí é legal a gente, eu acho que falar dos 3 pilares, né? Da competência, né? Que são muito usados. Eu acredito que a maioria das pessoas que estejam inseridas no mundo corporativo já tenham pelo menos ouvido falar, né, que é o chá, né? Então, quando o ser humano, e é bacana a gente notar, né, que o ser humano não é né, algo que é uma vertente, né? Então, quando a gente fala que fulano é muito talentoso, né? Que é isso, né? Que a gente está... Por que o fulano é muito talentoso, né? Talento Então, a para gente... quê, né? Exatamente. Então, a gente precisa entender o ser humano como uma miríade, né, de características, né? E elas podem ser entendidas dentro ali do chá, né, que são 3, as iniciais de competência, de conhecimento, habilidade e atitude, né? E que compõem, né, ali os pilares da competência, né? Então, a fulana é muito competente, né? Então, competência não é só saber fazer alguma coisa de forma eficiente, né? Aquela pessoa consegue entregar alguma coisa bem, alguma coisa com excelência, porque dentro, né, ali né, na constituição, né, na formação dela, tem ali uma combinação, um equilíbrio de fatores, né, que fazem com que ela consiga aplicar na prática, né, os talentos dela, né, de forma efetiva, né? Então, não é só o que você acumula de bagagem técnica, né? Você tem ali os pilares, né, da atitude, né, e da habilidade, que são profundamente ligados ao comportamento, né? Que por sua vez é profundamente ligado ao hábito, né? E que a gente pouco trabalha ao longo da vida, né? E aí a gente entra no cerne da nossa questão. Eu não acho que isso seja um problema específico do setor público, tá? E a gente colocou o título da nossa live como gestão de talentos em empresas públicas, mas vou abranger aqui para o setor público de uma forma geral, tá? Porque é aplicável também, tá? Então, o que a gente tem de diferença em termos de estratégia? Diferenças principais, né, de estratégia de gestão de pessoas quando a gente está no setor público, né, em comparação com o setor privado. A primeira delas é a forma de recrutamento e seleção, né? Então, quando você está no setor privado, você consegue estabelecer e implementar estratégias de recrutamento e seleção diversas, né? Ainda que você não consiga conhecer muito bem a pessoa que você vai contratar, né? Você consegue colocar uma prova de conhecimento técnico, uma entrevista em que você vai, né, conseguir se aproximar um pouco mais daquela pessoa. A gente tem metodologias de análise de gestão comportamental, como é o caso do DISC, né, que nós usamos, a Talent também, né? Tudo isso ajuda bastante. Mas o que acontece? No setor público, o ingresso é por concurso público. O que é necessário, não é uma crítica, tá? Para que a gente consiga garantir, né, diversos princípios, né, da administração pública, como a impessoalidade, por exemplo, né? Então, o concurso público é necessário, mas
ele só avalia o conhecimento técnico. Né? Então, quer dizer, se você pensar no talento, na potencialidade de uma pessoa, né, de forma integral, né, você admite pessoas que você tem certeza que têm um conhecimento técnico excepcional. São pessoas quase geniais, né? Talvez até geniais, né? Porque são pessoas que investiram na sua carreira, que tiveram boa formação acadêmica, ou seja, elas acumularam uma bagagem de conhecimento técnico muito boa, excelente, né? E só entram os primeiros colocados, né? Porque são poucas vagas, enfim. Né? É muito difícil entrar muita gente, né, num órgão público. Então, você tem profissionais de excelência técnica, mas quando eles entram, você não sabe, né? Você admite pessoas que você não sabe quais são as potenciais competências de uma forma geral, porque você não tem condição de avaliar nem as habilidades, nem as atitudes. Ou seja, você não sabe como é o comportamento daquela pessoa na empresa, né? No órgão, enfim. E aí a gente entra num outro fator que é também uma especificidade do setor público, né, que é a estabilidade. Né? Então, você entra por concurso e você tem a estabilidade, que também é fundamental para a gente garantir, né, por exemplo, a independência da atuação, né, dos empregados e funcionários públicos. Né? Mas existe aí a dicotomia, né? Estabilidade e resultado, né? Essa questão do comodismo, né? E tudo isso a gente precisa trabalhar para equacionar, né? Então, a gente tem dois fatores aí que são fundamentais para a gente considerar nas diferenças, né? Em termos de estratégia de gestão de pessoas, se a gente for comparar o setor público com o setor privado, né? Pois é. E aí é essa questão fundamental, né, da gestão de talentos, né? Quer dizer, você tem pessoas que têm um vínculo vitalício, né, com a empresa. Eu costumo brincar que é um casamento, né? Você não admite, você não fala assim, fulano é muito bom ali na empresa tal, vamos fazer um teste, vamos ver se dá certo aqui. Não, não existe isso. Fulano foi admitido pelo concurso, fulano entrou para a família, né? E família você não larga, família você investe, dá trabalho, né? Família, casamento dá trabalho, tem que investir, né? Então, assim, para mim é uma certeza já que assim, a gestão dos talentos dentro de uma empresa pública, de um órgão público, é muito mais fundamental do que numa empresa privada, né? Porque você tem ali, você constitui um time que tem a característica de família, né? Porque é para a vida, em princípio é para a vida, né? Não dá para demitir concursado? Dá para demitir, é muito mais difícil, mas dá. Mas você parte dessa premissa, né? De que é um vínculo de vida, né, com a pessoa. E aí a responsabilidade, né, da empresa, né, de gerir, né, esse relacionamento, né, essa experiência, porque você está ali tratando com a vida da pessoa, né? Não é um emprego só, né? Se ela tiver isso é recíproco, tá? Porque se ela tiver insatisfeita, ela vai sair, tudo bem. Pode ser até que ela saia, né? Inclusive, pode acontecer, porque são pessoas de excelência técnica, né? Então, acontece de ter ofertas do setor privado, acontece de ter concorrência de outros concursos. Então, a gente perde, sim, né? A gente pode perder os nossos talentos, né? Para fora, né? Mas o vínculo é recíproco, né? Então, a empresa admite, né, como família e vice-versa. A pessoa entra para a família, né, ali. Então, eu costumo ver isso também como um talento do órgão público, da empresa pública, né? Há críticas, eu sei que há críticas, né? Mas eu estou aqui de dentro, passando a visão de quem trabalha com isso, né, no dia a dia, né? Então, eu vejo como uma força. Porque a gente está falando de engajamento, né? E quando você fala de família, né, você parte do pressuposto de um vínculo que também é emocional, né? Então, é mais fácil você criar um senso coletivo, né, de propósito, de engajamento, né?
Mas, ao mesmo tempo, você tem essas questões, né? Então, você precisa... isso não basta, né? Não basta você estar ali. Ter a certeza de que você vai estar ali, né? Você faz parte, né? A certeza de estar participando, a certeza de fazer parte, esse senso de pertencimento, né? Não basta. Você precisa, né, ter uma carreira ali, né? Você precisa estar ali engajado, né, no seu desenvolvimento, que vai ser consequência, né? Por consequência, vai desenvolver a empresa também, né? Então, eu acho que os pontos principais, as diferenças principais, tá? E que a gente precisa trabalhar e que fazem com que a gestão de talentos no setor público, na minha opinião, seja mais importante, seja um processo, né, fundamental e essencial, né, na gestão de pessoas no setor público, vem daí, né, dessa necessidade da gente entender o nosso corpo funcional, né, como uma família, como pessoas que terão um vínculo, né, eterno, né, de vida com aquela instituição, né? A Denise, Tatiana, a Denise fez um comentário muito interessante aqui. Ela disse assim: tudo que se faz com paixão, a gente faz melhor, né? E muito orgulho. Que bom. Obrigado, Denise, pelo seu comentário. É verdade. Eu queria fazer uma relação, né, disso que você acabou de dizer, com a questão da estabilidade. Muitas pessoas, não são todas, claro, mas muitas pessoas associam e vão fazer um concurso aproveitando o cabedal técnico que tem, vão fazer um concurso para adquirir estabilidade, achando que a estabilidade é o ponto de chegada da felicidade, ou seja, ninguém pode me mandar embora, eu estou estável aqui, então eu tenho segurança econômica. O ambiente de insegurança em que a gente vive, especialmente nos dias de hoje, e isso acontece muito no setor privado, mas ele está se espalhando também pelo setor público, daí a nossa temática de live de hoje, né, diz que os desafios estão crescendo. E mesmo uma pessoa com estabilidade, ela pode não ser feliz, porque se ela fixar somente como objetivo a estabilidade, ela pode estar fazendo uma coisa que ela não gosta, embora aproveitando o conhecimento, e aí você falou muito bem, porque tem a outra questão da atitude e a questão da habilidade, porque ela pode ter muito conhecimento, adquirir uma habilidade pela maestria com que ela desempenha uma função, mas a atitude interna dela não a predispõe, e, consequentemente, o comportamento, não a predispõe àquele tipo de atividade. Então, isso está ligado muito à noção de... como é que eu vou dizer? Isso está muito ligado à noção de engajamento. Porque quanto mais feliz o colaborador concursado estiver, mais produtivo ele vai ser, porque a produtividade é um fator de autoestima. Acho que você concorda comigo, Com certeza, não é? com certeza. E essa ideia de que o setor público, né, é um ambiente burocrático, é um ambiente de morosidade, também é uma falácia, né? Porque a gente costuma ver muito, né? Falar, a máquina pública, né? A gente não pode esquecer que dentro da máquina pública tem pessoas ali, né? Não é a máquina pública que vai prestar os serviços para a sociedade, né? Não é a máquina pública que vai funcionar, que está ineficiente ou que está pesada demais, né? São as pessoas, né? E as pessoas, num órgão público ou num órgão privado, elas são o capital principal da empresa, de um órgão, de uma instituição, né? São as pessoas que fazem os resultados, né? E hoje, né, a gente, independente da natureza do órgão, né, claro, todo órgão, toda empresa tem uma missão, né? Enfim, no caso dos órgãos públicos, é muito comum que a missão esteja conectada ao serviço para a sociedade, né? É uma missão que é voltada para o público, né? Para o coletivo, enfim.
Isso é muito bacana, né? Muito legal em termos de... É muito agregador em termos de senso de propósito, né? É muito bonito, né? Mas também imprime uma necessidade de ser excelente, né? Porque a Gerrio, por exemplo, é uma empresa, né? A gente atua no mercado, então a gente tem concorrência, né? Embora a gente seja a única agência de fomento do estado do Rio, cada estado tem a sua agência de fomento, só pode ter uma agência de fomento, né? Mas os produtos financeiros, né, são oferecidos por bancos comerciais, né? Enfim. Então, como é que a gente atua de forma diferencial, né? Como é que a gente melhora nossos processos para prestar um atendimento de excelência à sociedade, né? Então, tudo isso precisa estar impresso na estratégia de gestão de pessoas, porque são as pessoas que vão fazer isso. Exatamente. Né? Então, é fundamental que se entenda isso, né? Porque é difícil, né? Acho que ao longo do tempo foi incutida a ideia, né, de ineficiência do setor público, né? E claro que, enfim, tem muito que melhorar, tem muita coisa para se fazer, né? Claro que sim, né? Mas as pessoas que lá estão, né, hoje trabalham para prestar um serviço tão bom ou melhor, né, que uma empresa privada prestaria, né? A gente trabalha para a sociedade, né? E vão se orgulhar Então, disso, né? claro, com certeza. E aí, voltando, fiz um adendo, dei uma volta para voltar ao que você comentou. Eu acho que essa questão do conhecimento técnico não é restrita ao setor público, né? Por quê? É claro que ela fica mais evidente, né? Porque o ingresso pelo concurso público só avalia o conhecimento técnico, né? Então, o nosso trabalho, quando a pessoa entra, é maior do que numa empresa privada que você tem condição de fazer um recrutamento mais assertivo, né, para uma posição ou enfim, né, de uma forma geral, né, você pode colocar ali, né, metodologias que a empresa entenda que vai conferir mais assertividade ao processo, né. Mas o que acontece? Eu acho que a gente hoje tem um modelo de educação no Brasil que é focado em conhecimento técnico, né? Acho que Perfeitamente. todos nós estivemos expostos a isso, né? E fomos recompensados por isso, né? Então, assim, a gente aprendeu, né? A gente construiu essa ideia de que quanto mais bagagem de conhecimento técnico a gente tiver, melhor. Tem gente que ainda hoje esconde conhecimento, né? Não compartilha, né? Porque acredita que é aquilo que vai fazer com que ela se segure numa posição ou, né, que vai eliminar a concorrência, enfim, né? Aquele conhecimento acumulado, aquilo, né, que ela gerou, que aquilo seja o ativo dela, né? E a gente não aprende, a gente não cria o hábito ao longo da vida de se educar emocionalmente, psicologicamente, né? Exatamente. Que é a questão que está mais ligada à formação dos hábitos e dos comportamentos, né? Perfeitamente. Então, fatalmente, a gente tem adultos que chegam, seja no setor público ou privado, despreparados para o mercado de trabalho, né? Porque se a gente passou a vida inteira, né, num modelo, né, que valoriza de forma muito preponderante o conhecimento técnico, você parte da premissa de que o investimento em você mesmo, né, na sua inteligência emocional, né, nos seus ativos comportamentais, não são tão importantes e relevantes, né, para a sua vida. Então você vem com um passivo, e aí todo mundo, não tô eliminando ninguém, todo mundo hoje, né, porque todos passamos por esse modelo de educação básica, fundamental e de nível superior também, né, de acúmulo de bagagem técnica, né, as pessoas, né, fazem mestrado, doutorado, enfim, né, elas viram pessoas que especializadíssimas, né? E claro que isso tem seu valor, né? Claro que sim, né? Mas o ser humano é muito mais que isso, né? O Muito indivíduo mais. é muito mais que isso, né? E é aquilo que a gente falou do talento, né? Da força. Se a gente tem uma força e a gente não sabe como explorar, ela deixa de ser uma força, né? Ela passa a Você não ser usa. só uma característica, né? Exatamente.
Então, eu vejo muito dessa forma. E aí, assim, eu acho que as empresas, de uma forma geral, terão um papel fundamental na educação agora, nas próximas décadas, né? Porque eu vejo as empresas, né, com educação corporativa formando profissionais, né? De fato, né? Então, eu tento pensar muito nessa linha, assim, né? Dentro da GRIO, e de uma forma geral, né? Porque eu acho que as empresas vão puxar muito, né? Um novo modelo de educação, né? Focado nas diversas vertentes, os diversos talentos que um indivíduo pode ter, né? Então, eu vejo isso ficou muito... Acho que isso se exacerbou bastante na pandemia, né? Porque fica muito evidente como o conhecimento técnico a gente consegue aprender com facilidade, né? Com certeza todo mundo aqui já foi no YouTube para aprender alguma coisa que tinha que aprender rápido, né? Claro que tem níveis e níveis de conhecimento, né? Ninguém Claro, vai fazer claro. um doutorado pelo YouTube, né? Mas você consegue, acho que as pessoas precisam entender, né? Internalizar essa ideia de que o conhecimento técnico você aprende, né? Você não precisa ficar acumulando uma bagagem, né? Aquilo que vai pesar, né? Na sua trajetória para que você seja bem sucedido, para que você consiga potencializar as suas forças, né? Da melhor forma Existe, possível. a gente Desculpa. sempre tem aquela temática, né, que é mais fácil, hoje em dia, adquirir conhecimento do que mudar comportamento. Com E o certeza. comportamento está ligado ao motivacional de cada um, a como ela exerce as suas competências socioemocionais, que é um tema que está crescendo muito, que está se espalhando não só no setor privado, como também no setor público. Nesse momento, o líder tem um papel fundamental para trazer subsídios para que as pessoas exerçam essa inteligência emocional, essas competências socioemocionais, essas habilidades sociais. Eu vejo, por exemplo, em você, um exemplo claro de condução desse processo, com todo o... Nós estivemos lá na Angerio, trabalhando juntos com o pessoal, né? E quando a gente respeita as pessoas, quando a gente acolhe as pessoas e conversa com elas, não como um número, mas como, você sabe, eu tenho muita, assim, inclinação de decorar o nome de todo mundo, né? A gente, para prestar atenção nas pessoas, para dar atenção para as pessoas, e isso faz uma diferença. E isso é um papel cada vez maior da liderança para essa gestão humanizada, que não significa passar a mão na cabeça, que não significa não explorar as competências técnicas de cada um, mas significa principalmente aumentar o nível de resiliência, porque todos nós lidamos com resistências, com problemas, e mesmo de relacionamento entre líder e liderado, entre liderados entre si, entre líderes entre si. Fala um pouquinho dessa questão do papel do líder, por favor, nessa questão do desenvolvimento emocional. Esse é outro ponto fundamental, né? Acho que precisa um pouco, e aí também de uma forma geral, não acho que seja também restrito ao setor público, né? Com Mas acho que certeza. a ideia de chefe ainda não foi completamente quebrada, Eliminada, né? eliminada, pois é. Então, a gente fala, o chefe do departamento não sei o quê, né? Enfim, ou o gestor, né, também. E a gente evita falar de o líder, né? O líder do time, o líder da área, né? Enfim, porque eu acho que ainda existe muito a ideia de que o responsável pela gestão de pessoas é o RH, né? Isso. Então, pois é, É agora tem você, é você. Você que é responsável. exatamente. Então, se tem alguém insatisfeito, O problema é culpa do seu. RH, entendeu? É, Mas a gente falou dessa questão de conhecer, né? Então, eu acho que conhecer é o primeiro ponto, né? Então, você pensa, tudo bem, a GRIO não é uma empresa grande, né? A gente tem no máximo 150 colaboradores. Então, dá para eu conhecer todo mundo? Dá para eu conhecer todo mundo,
Mas você imagina se numa empresa de 1.000 pessoas, né? Como é que o RH vai conhecer as potencialidades, né? As forças, os talentos de cada colaborador, né? Assim, daí você vê a importância do papel de um líder, né? Então, eu acho que é difícil hoje. Existe ainda muito essa questão da pessoa ser alçada a uma posição de liderança, porque ela é um bom ativo técnico, né? E aí ela entende que foi aquilo que alçou ela à liderança e ela esquece, né, que ela tem um papel com as pessoas, né, da equipe, com os colaboradores que estão ali, né, contribuindo para o resultado da área, para o resultado da empresa, né, para o clima da área e para o clima da empresa, né. Então, elas se apercebem dessa forma, né. Então, por isso que eu falei tão veementemente sobre essa questão do conhecimento técnico, né. Gilson está falando alguma coisa aqui. Depois comente sobre a realidade, como tratar a situação de retenção estratégica de conhecimento, visando gerar dependência da empresa. Essa questão do conhecimento técnico, né, que as pessoas se colocam ali. Elas entendem que aquela retenção do conhecimento é poder, né, institui o Exatamente. poder ali Conhecimento é poder. sobre um processo, ou sobre uma área, ou sobre a empresa, né? Então, isso prejudica, né? Isso acaba minando ali, né? Muita coisa, mina a confiança das pessoas, mina a sinergia, mina a produtividade, né? E então eu entendo o treinamento de lideranças, o investimento em lideranças como fundamental, um processo também fundamental, seja no setor público ou no setor privado. E não só no autoconhecimento, né, que é também fundamental, porque as pessoas precisam se aperceber líderes. Elas precisam se entender como líderes de pessoas, né? E de pessoas na sua totalidade, na sua integralidade, não de forças de trabalho, não de mão de obra, Exatamente. de Exatamente. gente, né? Então, são pessoas que têm famílias, são pessoas que têm anseios, são pessoas que enfim, têm características diferentes, né? Então, é um processo que dá muito trabalho, né? E muita gente não quer fazer, né? Porque dá muito trabalho, né? Dá trabalho você conhecer as pessoas, investir num relacionamento. Para você potencializar um talento, você precisa conhecer aquele talento, conhecer aquela pessoa, para você conseguir entender o que vai fazer com que ela consiga aproveitar as suas forças, né? E gerar valor para si mesmo e para a empresa, né? Às Então, vezes, uma palavra faz uma diferença incrível, não só no dia a dia, como na mudança de comportamento de uma pessoa. Uma palavra de apoio. Aliás, deixa eu contar uma fofoca. claro. É uma fofoca de bastidor, assim, que eu vivi lá na AG Rio. Olha só, você falou da questão de, muitas vezes, o RH, que é o ponto central, né, para onde convergem todas as soluções, né, é o RH que uma vez, você sabe, eu dei devolutiva para todos os superintendentes, diretores e gerentes da empresa, devolutiva individual do perfil comportamental, né. Então, uma vez eu batendo papo com um deles, não vou dizer qual é, eu vou dizer assim, mas como é que você trata esses problemas? Não, a gente conversa entre si, a gente conversa e a gente resolve. Mas se a gente não consegue resolver, a gente vai para a Tatiana e ela resolve. Não acredito. Para você ver como ou você está muito responsabilizada, né, pelas coisas, mas é claro que ele falou isso em tom de brincadeira. Sim, mas é uma realidade. Pois Isso você sempre absorve. um ponto de fuga, né, das pessoas. Exatamente. Muito confortável, né? Muito confortável, né? Mas eu acho que é um caminho, né? Que temos que enfrentar, né? Porque Desenvolver os líderes, né? exatamente, desenvolver os líderes, tanto em relação ao autoconhecimento deles mesmos, né? Das próprias responsabilidades, enfim, do que é ser um líder, né? O que vem junto, né? No pacote. Exatamente. E com as pessoas, né, no entorno ali, né? Não existe você ser um líder de pessoas, um líder de uma área, de um setor que não faz gestão de pessoas, não tem, não existe, né? Então,
Tatiana, como é que você vê como é que você vê o futuro desse desenvolvimento, especialmente no setor público, que é a sua área de atuação hoje? Como é que você vê o futuro? O que mudou já e o que vai mudar, inevitavelmente, até por força do que a gente está vivendo, esse momento de pandemia, esse momento de mudança completa de esquemas de trabalho, de processo, de paradigmas, exatamente, Sim. paradigmas sendo quebrados. Após essa sua resposta, né, a gente já está avançando um pouquinho, mas eu vou abrir para... Eu conversaria com você a tarde inteira. Infelizmente, ninguém pode dispor de todo o tempo, né? Mas, para mim, está sendo assim, isso aqui não é trabalho, isso aqui é juro, estou abrindo o coração com você, isso aqui está sendo um prêmio para mim conversar com você desse jeito. O que vai acontecer no futuro? Eu não quero que você tenha bola de cristal, não, tá? Mas para onde nós estamos caminhando? A gestão pública está se tornando mais humanizada, os líderes estão conscientes disso, você, à parte, porque você eu sei que sim, mas os líderes estão conscientes de tudo. Como é que você vê essa dicotomia entre desempenho, felicidade e desenvolvimento nessa turbulência que a gente está vivendo agora? Depois da sua resposta, eu vou abrir para as perguntas, e quem tiver pergunta, por favor, coloca aí nos comentários e a gente vai, talvez não todas, mas os nossos mediadores aí vão colocar algumas perguntas para a gente. Como você falou, Sidney, acho que assim, depois dessa pandemia, assim, acho que ainda vamos ter muitas perguntas e as respostas eu acho que vão ser construídas coletivamente, né? E aí já vem com essa questão que eu levantei há alguns minutos, que é essa questão do aprendizado constante, né? Então eu vejo, como eu falei, eu acho que a gestão de talentos na empresa pública é um processo fundamental para a sobrevivência, né, das empresas, dos órgãos públicos de uma forma geral. E isso passa muito pelo aprendizado, né? Acho que foi o Peter Senge que instituiu essa questão do aprendizado, empresas que aprendem, né? Isso. Organizações que aprendem, né? Então, é o conhecimento constante, né? É você aprender constantemente, né? Conhecimentos novos, né? E você mudar comportamentos, né? Então, eu vou muito nessa linha, né? E vejo essa questão a gente entender que o importante é aprender constantemente, né? Então, eu vejo as empresas, e aí falando da GRIO, né, que é onde eu atuo na prática, né, no dia a dia, eu vejo que essa pandemia exacerbou muito essa necessidade, né, da gente focar no ser humano como um todo, né? Porque quando você eu vi outro dia um texto que é bem isso mesmo. Você não está fazendo home office, né? Você, na verdade, você colocou num só ambiente, né? O trabalho, a família, né? A casa, né? Tudo, né? Então, eu acho que isso naturalmente vai favorecer essa visão do ser humano integral, né? Porque quem aqui não teve uma situação, né, de você estar numa reunião, numa videoconferência e aparecer um cachorro, ou aparecer o filho, ou ter alguma questão doméstica para resolver, né? Então, eu acho que essa separação, né, do trabalho com a vida pessoal, a vida, né, da pessoa como um todo, tende a se desfazer um pouco, né? Se integrar mais. Isso, e favorecer o entendimento do ser humano de forma integral, né? Da pessoa como uma miríade de características, né? Não é só... a Tatiana na GRI não é só uma força de trabalho que faz ali, né, a estratégia de RH, enfim, né, da GRI. Ela é mãe do Guilherme, ela é esposa do Pedro, ela é filha da Denise e do Cláudio, ela, enfim, atua no prédio ativamente, entendeu? Então,
eu acho que o que eu vejo é que isso, naturalmente, né, essa vivência, né, que todos tivemos compulsoriamente, vai favorecer essa visão, né? É o que eu espero. Eu sou uma pessoa otimista, então eu espero que contribua. Outra questão é a questão da tecnologia, né? E aí eu vejo também, né, que a gente precisa saber. Tem um outro meme, né? Uma outra questão que eu acho que todo mundo já deve ter visto, que é não sei se você viu, Sidney, é um meme que tinha assim, era tipo uma múltipla escolha. O que fez com que a sua empresa fizesse a transformação digital? A, a TI, B, o RH, enfim, C, o coronavírus. Então, eu acho que essa visão da tecnologia como aliada, né, também, e como algo que, assim, que está inerente, né? Você mudar um modelo, né, mental, e todo mundo teve que mudar de forma drástica, né? Também vai vir para ficar, né? E em termos de gestão de pessoas, eu acho que vem para favorecer, né? Porque você possibilita, né, o aprendizado em comunidade, né, que eu acho que é uma tendência também, né, a questão você aprender de forma coletiva, pela troca, né, então eu acho que pela experiência, né, como a gente está fazendo agora, por exemplo, né. Exatamente. Então, eu vejo essas duas tendências, tá, principais, mas respostas não tenho. E aí, assim, o que a gente já tem feito que se confirma, né? Que é o treinamento de lideranças, né? O investimento nas lideranças por todos esses aspectos que a gente mencionou, né? A questão da gestão comportamental, do investimento na inteligência emocional das pessoas também, e aí a gente parte da premissa que todos carregamos um passivo em relação a isso, né? Então é necessário investimento, é necessário desenvolvimento nessa vertente, né, do ser humano, e são coisas que a gente já vinha trabalhando e que se confirmam e não tem como dar passo atrás, né? Em termos de setor público, eu vejo dessa forma, né? Acho que a pandemia foi também uma prova para todas as instituições, né? Né? Então, Todas as áreas. capacidade de adaptação, né? Enfim, tudo isso foi colocado à prova, foi colocado em xeque, né? E eu acho que sobreviver a isso é um grande feito, e aprender com isso é o mais fundamental, né? A gente saía, né, do que passamos de forma renovada, né? Com um aprendizado, né? E mudando, né? Mudando. Com certeza. E bom, eu acho que 2020, nós até fizemos isso na mensagem da Itália, 2020 foi um grande professor. Se a gente quiser ver a metade cheia do copo, ele foi um grande professor. E 2021 promete ser um professor maior ainda. Então, a gente vai sobreviver com habilidade emocional, com esse tipo de relacionamento que nós estamos espelhando aqui entre nós, com esse respeito, com esse carinho, e eu acho que não tenho nada a acrescentar ao que você disse, está fantástico. Agora eu queria abrir um pouquinho para as perguntas do pessoal, quem puder fazer uma pergunta. José Luiz Moura, o talento é nato ou pode ser desenvolvido? Como saber qual é o seu? Tatiana, eu vou jogar a bola para você aqui. O talento é nato ou ele pode ser desenvolvido? Eu acho que a gente tem características que são inatas, né? Que vêm com a gente, pontos fortes, né? E que, às vezes, a gente reconhece, né, no início da vida, ou conforme a gente vai, né, desenvolvendo, vai caminhando, né, na vida. Mas eu acredito, eu penso dessa forma, que todo talento pode e deve ser desenvolvido, né? Agora, como saber qual o seu, aí a gente entra nessa questão do autoconhecimento, né? E que a gente não tem o hábito de trabalhar, né? Isso vem, assim, né, tradicionalmente, culturalmente, né? A gente não tem o hábito de trabalhar, mas que a gente precisa desenvolver, né? Então, ferramentas de autoconhecimento
ajudam bastante, né? Você entender ali quais são as suas potencialidades, seus talentos, suas forças, enfim, né? E você entender dentro dessas forças, né, o que compõe elas para que você consiga investir, né, em cada uma delas. Né? E você, Sidney, o que você acha? Eu sou obrigado a concordar com você, né? A gente tem um alinhamento, um alinhamento filosófico muito importante, não é à toa que a gente está aqui. O talento você pode descobrir através do autoconhecimento. O talento é aquilo que te dá prazer, aquilo que você faz com um pé nas costas, porque muitas coisas você faz assim, tirando do fundo do estômago, e tem outras coisas que você faz de uma forma tão fluente que você entra no conceito do fluxo. Você não diferencia mais a sua atividade de você mesmo. Você está fazendo uma coisa que te dá muito prazer. Você pode desenvolver isso, sim, né? Uma vez, e exige disciplina, exige força. Um dos maiores pianistas do mundo, já morreu, chamado Horowitz, se não me engano ele era polonês, ele era um dos mais geniais executores de Chopin. E uma vez ele deu um espetáculo, deu um concerto num teatro, e quando acabou, uma senhora chegou para ele e falou assim, senhor, eu daria 3/4 da minha vida para tocar como o senhor. E ele disse, eu fiz isso. Então, se você tiver disciplina, se você tiver identificado aquilo que você se dá melhor, aquilo, seja em que área for, se você se dispuser a trabalhar, a desenvolver, você pode desenvolver um talento. Talvez a gente não precisa ser um Mozart, a gente não precisa ser um Einstein, mas a gente precisa ser produtivo na nossa sociedade, fazendo com que a nossa sociedade seja melhor. Essa é a minha opinião, que eu acho que, em outras palavras, é a mesma que a sua. Alguma pergunta mais, pessoal? Eu acho que é legal também falar da questão dos pontos fracos, né? Porque quando você tem autoconhecimento, você entende também o que você precisa desenvolver, né? Não só o seu talento, mas aquilo que pode estar ali dificultando, né, a potencialização do seu talento, né? O que você precisa aprimorar, o que você precisa ajustar, onde você pode melhorar, né? Então, é importante, né, também, a gente olhar para isso com autoconhecimento. Perfeito. O Pedro Benevides pergunta, essas mudanças que vieram com a pandemia vieram para ficar ou tudo volta ao normal depois da vacina? Essa é uma pergunta inquietante, hein, Pedro? Assim, muita coisa eu entendo que veio para ficar, tá? Eu acho que essa questão, né, da visão do ser humano como gente, né, não como uma força de trabalho dentro da empresa, veio para ficar, né? A questão da qualidade de vida, né, da necessidade de você ter qualidade de vida e bem-estar, né, para que você seja produtivo, para que você esteja feliz. A gente volta ao tema inicial, né, que a gente começou a falar, para que você esteja feliz, né, seja feliz constantemente. Eu acho que são reflexões que que a gente teve mais, né, de forma mais exacerbada na pandemia e que vão acabar proporcionando soluções, né? Então, por exemplo, eu acho difícil que as empresas, de uma forma geral, voltem ao modelo 100% presencial, né? Então, eu acho que isso vai dar mais qualidade de vida para as pessoas, mais tempo com a família, menos tempo no trânsito, né? Então, eu acho que são reflexões que vieram, que a pandemia trouxe, né, de forma intensa e que vão acabar proporcionando soluções, né, para um novo modelo, né, de trabalho, né? Então, eu acho que muita coisa vai mudar. Mas eu costumo dizer que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é do contato, né? Então, assim... Eu também. Eu acho que, assim, encontros, né, os abraços, né, o olho no olho,
né? Esse é um elemento humano que, se você tirar da equação, né? Você tirar da dinâmica de trabalho, você perde muito, né? Você perde muito, né? Então, inúmeros problemas que tivemos e que com certeza todos tiveram, né, de comunicação, de sinergia, né, que a gente teve que aprender a enfrentar por estar, né, no distanciamento, né, assim, a gente teve que aprender a lidar com essa situação, mas eu acho que a gente vai construir um novo modelo, né, acho que não vai ser nem como estamos, né, agora, nem como era, acho que vamos construir um modelo mais equilibrado, né, eu vejo dessa forma. Acho que todos os fenômenos da vida, né, todos os fenômenos mundiais, em termos de relação entre as nações, questões políticas, questões econômicas, questões climáticas, questões de diversidade, questões de sanitárias, pandemia, doenças, etc., elas constituem marcos que não deixam a gente voltar para trás. A gente tem que dar um passo à frente, um aprendizado, e eu acho que isso é inevitável. Então, as coisas não vão permanecer, não. As coisas, mesmo com vacina, eu acho que a gente aprendeu muita coisa e a gente mudou também muito dos nossos mindsets. Mais alguma pergunta, pessoal? Desculpe, Tatiana, pode falar, querida. Não, eu só estou concordando. A Fernanda diz, que tipo de instrumental um líder precisa para ajudar a potencializar o comportamento de seus funcionários e colegas? O primeiro instrumento é a comunicação. Isso aí é inegociável. Inegociável a comunicação. E aí, comunicação também de forma integral. Né? Não adianta você achar que você falando para a sua equipe, né? Falando para as pessoas, passando, né, conhecimento técnico para as pessoas, você está ali investindo né, na potencialização dos talentos que você tem na sua equipe. Né? Então, você precisa de escuta, você precisa de troca, né? Então, o ponto de partida para o aprendizado é a comunicação, na minha visão. Então, eu vejo, para os líderes, o investimento em comunicação como essencial e, assim, basilar, né? Para conseguir fazer isso, né? E muitos líderes... Pode falar, desculpa. Paralelo ao autoconhecimento, né? E o conhecimento sobre os seus liderados, né? Então, claro que, assim, tem perfis e perfis, né? Tem gente que não vai permitir uma aproximação tão fácil, mas é também um desafio para o líder, entender como é que aquela pessoa vai agir melhor, vai atuar melhor, vai ter uma performance melhor, né? Enfim, dá trabalho, é um trabalho constante de autoconhecimento, de conhecimento das pessoas e comunicação o tempo todo. Em termos operacionais, a gente tem algumas ferramentas, por exemplo, como você citou, que é um objeto de trabalho, um dos instrumentos de trabalho da Eternity, que é o perfil DISC, mas existem outras, eu não vou aqui simplesmente falar do DISC. A gente precisa identificar e, sobretudo, respeitar o estilo das pessoas, né? Algumas são mais, sob esse ponto de vista, algumas são mais ativas, assertivas, mais objetivas, mais diretivas, outras são mais relacionais, algumas são as duas coisas, outras são mais ponderadas, mais contidas, mais introspectivas, outras são mais analíticas, outras... Então, se a gente reconhece e respeita o estilo das pessoas, eu acho que é um ganho que o líder tem para poder desenvolver. Eu acho que o nome do jogo é respeito, principalmente, né? Com certeza. E isso as pessoas sentem quando elas são acolhidas e respeitadas. Sim. E a probabilidade de que alguém seja mais produtivo, que não é só o único objetivo, mas a probabilidade que as pessoas se sintam melhor, tenham mais autoestima, explorem melhor seu talento,
quando elas são bem tratadas, quando elas são respeitadas, principalmente, né, quando elas são orientadas, às vezes é preciso orientar e disciplinar, quanto mais isso acontecer pelos líderes, melhor elas vão se sentir e melhor elas vão entregar resultados. Com certeza. Vamos para mais uma pergunta. Eu não quero... O problema é que o desenvolvimento leva tempo e as empresas são imediatistas. Como resolver isso? Isso é uma questão também, né? Acho que é uma máxima que todo mundo já viu, que as empresas contratam a pessoa pelo conhecimento técnico e demitem pelo comportamento, né? Porque elas não têm tempo, paciência para investir ali naquela mudança de comportamento. E aí, nesse aspecto que eu falei, que eu enxergo a natureza do setor público como uma força, né? A questão do vínculo vitalício, né? Porque o nosso caminho assim, é evidente, né? Que é no investimento, né? Então, a gente tem um trabalho maior quando as pessoas chegam, naturalmente, né? Porque as pessoas não vêm prontas, né? E dificilmente elas vêm prontas, né? Mas no setor público é mais difícil você ter assertividade no momento da admissão. Então, leva mais tempo para aquelas potencialidades serem atingidas, né? Mas eu acho que essa questão do que o José Luiz levanta, eu entendo, pelo menos, que isso deve mudar, tá? Principalmente depois da pandemia, né? Porque eu acho que essa questão da visão do ser humano como gente, né, como pessoa, né, tende a ser uma máxima comum, né, ali nas empresas, né? Você vê que hoje muita coisa tem sido discutida, né, pelas redes sociais em termos de conduta, de cultura de empresa, né? A gente está vendo isso mais aberto, né? Então, eu tendo a ver uma humanização maior daqui para frente. É o que eu espero, é a minha expectativa e espero que se concretize. Você está contribuindo para isso, isso eu não tenho a menor dúvida. Também complementando para o Zé Luiz, a gente precisa ter alguns discernimentos, né? A gente, às vezes, estereotipa determinados conceitos, dizendo que as empresas são imediatistas. Por que as empresas são imediatistas e o que é ser imediatista? O imediatismo, ele vem de uma competição muito mais acirrada hoje em dia. E também das ameaças que o ambiente econômico traz para as organizações, onde elas precisam, em nome da sobrevivência, ter resultados mais rápidos. Desenvolvimento é um processo, mas uma coisa não é incompatível com a outra. É isso que eu penso. A gente, às vezes, diz assim, o desenvolvimento é um processo que leva tempo e as empresas são imediatistas. Existe um meio termo aí nesse processo, entende? Eu acho que a gente precisa investir em desenvolvimento, porque senão não terá futuro. Então, o imediatismo apenas, os grandes líderes já entenderam isso. O imediatismo apenas, ele não traz um resultado, ele pode até trazer o resultado de curtíssimo prazo, mas ele não garante a sobrevivência do negócio, do business, no médio e longo prazo, porque a competição é cada vez maior e a tecnologia tira muita gente do jogo de uma forma, assim, rapidíssima. A única alternativa é o aprendizado constante. Já disse isso o Ares de Geus, que foi vice-presidente de planejamento estratégico do grupo Shell, da Shell Corporation, e que trabalhou muito com o Peter Senge, que foi mencionado pela Tatiana, no processo de identificar como que as organizações aprendem. E eu vou dizer para vocês, Luiz, ou a empresa aprende, ou ela não vai sobreviver. Se ela não entender que ela é composta de pessoas, se ela não entender que ela precisa desenvolver essas pessoas, ela não tem futuro. Porque quem vai conduzir isso são as pessoas. Pessoal, vamos para mais uma pergunta, porque eu não quero atrapalhar tanto a vida da Tatiana, né?
Eu, por mim, ficava aqui até de noite. Mas... Quero agradecer aí todos os comentários e perguntas. Acho que é isso que faz com que o aprendizado seja coletivo e constante. Exatamente, boa criação. Mais alguma pergunta, pessoal? A Denise pergunta, vocês não acham que transformar a paixão em trabalho pode atrapalhar o prazer? Eu não entendi muito bem essa questão, mas então, Tatiana, eu deixo para você essa resposta aqui. Eu acho que ela tá se referindo mais assim, quando você tem uma paixão, né, e você faz dela a sua profissão, né? Acho que vem muito da concepção de trabalho que se tem, né? E aí eu acho que isso tende a se desfazer com essa visão do humano, né, da pessoa, né, como uma miríade de características, né? Eu vejo mais o contrário. Eu acho que se você tem no seu trabalho uma paixão, você não está trabalhando, você está de forma prazerosa sendo você, né? Fazendo aquilo que te agrega, fazendo aquilo que te enriquece, né? Fazendo aquilo que dá sentido a você mesmo, né? Então, por exemplo, aqui não estou me sentindo trabalhando. Não considero que estou trabalhando. Nem eu. Então, eu vejo mais dessa forma. As coisas não são incompatíveis, né? Tradicionalmente, a palavra trabalho era associada à raiz tripalium, que era um instrumento de tortura. Mas o trabalho não pode ser um instrumento de tortura. Não. Especialmente para nós que temos o privilégio de fazer ou assistir essa live e participar desse mundo corporativo profissionalmente, academicamente, e temos um nível de educação, nós somos privilegiados. Nós somos muito privilegiados, nós fomos presenteados com essa condição. Muita gente não tem isso. Então, por que não desenvolver um trabalho não baseado em conflito, mas principalmente baseado em colaboração? Veja, eu pertenço a uma organização, a Tatiana pertence a outra. Mas se ela me ligar num fim de semana e me pedir alguma coisa, eu vou fazer aquilo com o maior prazer, porque aquilo não é um trabalho, aquilo eu estou fazendo para a Tatiana e para um parceiro fantástico que é a Geril. Então, a gente não precisa dizer assim, não, às 5 horas da tarde acaba a minha tortura. Aí eu vou para o prazer. Não existe isso. Quem pensa assim, Denise, na minha opinião, tá? Com todo respeito, quem pensa assim não faz uma vida, não vive uma vida que vale tanto a pena, né? Porque o trabalho, ele, já disse o Gonzaguinha, ele dignifica a pessoa. Ele faz com que você mostre o melhor de você. Que você... Sidney, ele é parte da identidade da pessoa. Exatamente, ele é parte da identidade da pessoa. Então, é fundamental que exista essa comunicação, essa sinergia, né, dentro da própria pessoa, né, que aquilo seja entendido para ela mesma e dentro do ambiente que ela está inserida como parte da sua identidade, né? Então, por isso que é tão fundamental a gente trabalhar os talentos, a gente investir nas pessoas, né, para que elas não tenham uma potencialidade subestimada, né? Não se sintam improdutivas, se sintam felizes com o que elas estão fazendo, né? Porque isso, todo mundo ganha com isso, né? A própria pessoa ganha em termos de conforto, bem-estar, felicidade, e o ambiente que ela está inserida também vai ganhar. E isso independente de ser uma performance no trabalho, mas a vida familiar melhora, né? A vida conjugal melhora, né? O relacionamento com os amigos melhora, né? Então tudo melhora, né? Então é parte da identidade, eu penso assim, pelo menos, né? Então, como parte da identidade da pessoa, exige também que haja um envolvimento emocional, um pressuposto, né? Parte da sua identidade. Quando você fala da sua identidade, de quem você é, né? Você está naturalmente falando do seu emocional, da sua psique. Então, entendo que são coisas que andam juntas também, né? Não dá para separar. Eu queria comentar também
que não interpretem, por favor, que a gente está dizendo que você deve trabalhar só naquilo que você gosta 100% do tempo, porque isso é impossível. Né? Você vai ter que fazer coisas que você não gosta, sim, mas quanto mais você tiver resiliência, energia, respeito, sabendo que você pode, em algum momento, voltar para aquilo que te dá prazer, você vai viver uma vida laboral que vale muito mais a pena. E sobre pessoal, talento, pode falar. O autoconhecimento ajuda nisso também, né? Porque exatamente. A coisa que você não gosta de fazer, alguém gosta. Exatamente. Quando você coopera, você consegue essa sinergia, né? Quando você trabalha com comunicação, com cooperação, você consegue essa sinergia e, de novo, ganha para todo mundo, né? Exatamente. O talento nunca é só uma questão individual. Eu sei fazer coisas que talvez a Tatiana possa saber, mas ela tem que fazer um esforço muito grande para fazer, e eu faço muito fluentemente. Outra coisa é ela fazer faz coisas que eu tenho que me esforçar muito, gastar muita energia. Por que a gente não combina os talentos? Isso não é impossível, gente, isso não é impossível. É só uma questão de a gente se autoeducar, investir no autoconhecimento de todas as formas possíveis e partir para enfrentar essa vida que faz com que a gente se valorize a cada dia. Crescer dói, né? Crescer dói. Crescer dói, não tenha dúvida nenhuma, mas vale a pena. Com certeza. Pessoal, eu acho que chegamos aqui já a um tempo razoável, né? Se alguém ainda quiser fazer uma pergunta, é porque eu não estou querendo sair, então só mais uma pergunta, se alguém quiser colocar, senão a gente está encerrando agora, porque já exploramos bastante. Eu espero que nós tenhamos novas oportunidades para fazer lives como essa. Espero que a gente esteja sempre em contato, Tatiana. Espero que a gente esteja sempre ligado. Você sabe o respeito, o carinho, a admiração que eu tenho por você, que a iTalent tem por você. E, para mim, foi show. Para mim, foi assim, um momento inesquecível. Desdobramento, Sidney, acho que, né, tem, assim, esse assunto, são diversos assuntos, na verdade, né? Se entrecruzam. Exatamente, então, para mim também foi muito gostoso e não poderia ser diferente, também poderia ficar aqui falando e conversando, trocando ideia, compartilhando, então, estou muito grata, e a você, a iTalent, a todo mundo que ajudou, a todo o pessoal, toda a audiência que veio hoje, comentou, interagiu. Acho que isso é fundamental, e isso é muito do que a gente estava falando aqui, né, da gente usar, né, tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu para o nosso próprio aprendizado, para o nosso próprio crescimento, né, e isso foi a realidade, né, a teoria acontecendo na realidade hoje, né, e então estou muito feliz e espero muitas outras iniciativas e ações que a gente faça em parceria. Obrigada, Sidney. Eu que te agradeço, te reverenciando e agradecendo também a equipe de apoio, o Leandro, a Bárbara, a Dani. Muito obrigado por vocês conseguirem fazer essa infraestrutura para a gente poder fazer esse bate-papo. Pessoal, vocês que assistiram, muito, muito, muito obrigado. Desejo saúde, principalmente para todos, que vocês todos nós atravessemos esse momento difícil que a gente passou em 2020, né, com muitas perdas, mas também com muitos aprendizados, e que a gente possa seguir em frente para fazer uma sociedade melhor, uma empresa melhor, seja na área pública, seja na área privada.
E nós estamos aqui para trocar essas ideias com vocês, a gente que fez disso a nossa vida. Tatiana, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pela tua disponibilidade. Eu espero que a gente não demore um ano para fazer outra live, espero que a gente faça outros encontros como esse. Com certeza. Muito obrigado a todo o apoio que você tem me dado, pelas palavras que você tem me conferido, e foi muito, muito bom. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, pela audiência, pela participação, e eu espero que essa nossa conversa tenha agregado ou dado algum insight para você sobre desenvolvimento, liderança, progresso e, principalmente, autoconhecimento, que é fundamental. Tatiana, palavras finais suas e a gente encerra por aqui. Só agradecer a todos, a você principalmente, e renovar aí a ideia de novas ações, de que isso continua. É aquilo que a gente falou, aprendizado constante, né? Somos todos seres humanos em constante construção, né? Então, ninguém está pronto, acho que está todo mundo aprendendo, né? E crescendo, evoluindo, isso é o principal. E me coloco aí à disposição para quem quiser, quem tiver mais perguntas, fica à vontade para me acionar, tá? E estamos juntos, vamos em frente, se cuidem, né? E vamos que vamos, para 2021. É isso aí. Com força, e muita comunicação, muita colaboração e empatia, né? Então, acho que é fundamental, né, nesses tempos e para a vida, né? É isso aí. Obrigada, Talent, obrigada, pessoal, um grande beijo para todos. Um beijo no coração, no seu coração, Tati, de todos os que estão assistindo, e até a próxima. Sidney, dá um sorriso aí para eu tirar uma foto aqui. Pronto, obrigada, gente. Beijo. Pessoal, muito obrigado. Um abraço para todos, um beijo no coração, muita saúde e se cuidem.